Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é: Eu até mandei fazer uma pesquisa na internet para ver se a Havan está vendendo respiradores. Mandei fazer uma pesquisa na internet para ver se a Havan está vendendo teste para Covid. Porque, de repente, o empresário está vindo aqui porque tentou vender respirador para o consórcio Nordeste. Foi ele que tentou vender respirador para o consórcio Nordeste? A loja de vinho lá de Manaus também pertence ao Luciano da Havan e por isso ele está sendo convocado para vir dar depoimento aqui na CPI. A empresa de massagem lá, que vendeu lá para Santa Catarina, também é do Luciano da Havan. Porque o que justifica alguém vir na CPI para prestar depoimento? Ou ele é testemunha, ou então ele é investigado. O Luciano da Havan é investigado por ter participado de alguma fraude, porque não quiseram convocar o Carlos Gabas, não quiseram convocar o Bruno Dauster, não quiseram convocar empresários envolvidos em falcatruas, em crimes. A Polícia Federal fez operações em mais de 20 estados, apontando para os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação, e a CPI não quis ouvir ninguém. Aí convoca um empresário, que é um investidor, gerador de emprego, e que é um entusiasta do Brasil. E qual é o crime do senhor Luciano Hang, pelo que vi até agora? Ele gosta do presidente Bolsonaro. Ele defende o presidente Bolsonaro. Por que o Luciano Hang vem na CPI? É porque tentou vender respiradores, recebeu antecipado e não entregou? Não, é porque ele é amigo do Bolsonaro. Esse é o critério para vir à CPI? Porque desde o começo eu estou tentando fazer a CPI investigar com profundidade o que aconteceu com os bilhões de reais destinados aos estados e municípios. Isso eles não querem investigar. Lamento que a CPI esteja sendo usada com propósitos pré-eleitorais, no jogo político. Tem muita gente dentro da CPI com o objetivo de fazer campanha pré-eleitoral. Esse não é o espaço adequado para isso. Ali é um campo para investigação. Lamento que um empresário do porte do Luciano Hang, assim como já aconteceu com outros, tenha que passar por esse constrangimento de vir a uma CPI que não quer investigar a corrupção, mas que ataca reputações, maltrata pessoas, como aconteceu com a doutora Nise Yamaguchi, como aconteceu com a doutora Mayra e com tantos outros aqui. Isso não é algo sério. Enquanto isso, deixam passar ao largo o que está acontecendo nos estados e nos municípios no tocante à corrupção. Renan, senador de passado nebuloso, travestido de relator, inicia a sessão chamando o depoente de bobo da corte. De cara ganhou antipatia da opinião pública, demonstrando a intenção e o nível do deprimente espetáculo que se iniciava. Omar Aziz. Alguém mostra a esse senhor que a cadeira de Deus já tem um titular. Ele não passa de presidente de uma medíocre CPI, cara, cansativa, contraditória, andando em círculo e com um relatório desmoralizado antes mesmo de sair. Criou nova interpretação da lei e de direitos iguais. Todo cidadão é inocente até que se prove o contrário, transformado em cala a boca. Você é culpado porque eu quero. Quem manda aqui sou eu. E se disser algo que me desagrade, te dou ordem de prisão. Consenso nacional. Pobre alma que por um desatino do destino recebeu como karma viver subalterna a esse senhor.
ofende a todos, mas não admite qualquer comentário crítico a seus iguais. Na nova interpretação de lei criada por ele, contraponto sinônimo de desacato. Nenhuma surpresa em sessão notabilizada por ferir os tímpanos dos espectadores ao criar novos termos e lançá-los no mercado. Exemplos: Bitcoin e criptomoeda. E uma menção honrosa para comorbidades. Posa de macho. Mas ao ser informado sobre o multiplicar de piadas sobre sua postura, deu piti, teve ataque de pelancas, fez beicinho e convocou polícia para investigar o chamado por ele de robôs com RG e CPF. Alertado por assessores sobre o ridículo que protagonizava, passou a agir igual a rato. Prestava atenção em cada palavra dita pelo depoente, buscando filigranas para distorcer, debochar e provocar. Escancarou intenção. Desestabilizar investigado, fazendo-o responder e ser enquadrado por desacato. Humilhante. Lembrava um anão tentando derrubar um gigante. Sem dúvida, uma das cenas mais patéticas que já assisti. Enquanto o presidente e relator do tablado viravam chacota, Hang não perdia o bom humor e fazia propaganda da Havan. Renan Calheiros, bode expiatório do vexame, foi cobrado inclusive por aliados do G7. Em reunião secreta de conhecimento público, cobrou o presidente, o alagoano de Capivara Extensa. Repercussão negativa, catástrofe com sérios efeitos colaterais à já combalida CPI. Não bastassem micos do rei e da rainha, peões engrossavam o coro de falta de noção. Senador, não vou nem citar o nome por não merecer notoriedade, dava show de vitimismo, acusando o depoente de desrespeitá-lo. Chilique chegou ao nível de Barranca de Rio, pedindo retirada da sessão do advogado de defesa. Elisiane, maranhense descontrolada e mal educada, perguntava, mas não permitia a resposta do interrogado, citando o processo onde o acusado tentava lhe mostrar que já havia desmentido na justiça e que veículos de imprensa responsáveis foram condenados a lhe dar direito de resposta. Essa é hors concours. Quando engata a quinta, só ela quer falar. Quem desligar o seu microfone poderá ser acusado do crime de eutanásia. Senador Humberto Costa, outra figurinha carimbada PT, citou a investigação da Polícia Federal contra Bolsonaro, sendo advertido e desmoralizado em rede nacional por Marcos Rogério. O senhor leu apenas o título. Investigação se refere ao governo Dilma. Não bastasse, Humberto Costa fez questão de entrar pela segunda vez na fila do ridículo e acusar Luciano Hang de réu confesso de crimes só existentes na sua narrativa. Senador Marcos Rogério, depois de Hang, o grande sucesso da sessão, deu cala-boca histórico na CPI. Se manteve em silêncio esperando sua vez, ao contrário de Randolfo Rodrigues, que se manifestava toda hora com a conivência do presidente. Mas ao receber o direito de se pronunciar, foi cirúrgico com requintes de crueldade. Tão contundente que a TV Senado foi obrigada a tirar do ar a sessão. Efeito Cumbre Vieja, vulcão adormecido por décadas, ao entrar em erupção, devastou as Canárias desafinadas da CPI. Concluo fazendo minhas suas palavras. Hang humilhou a CPI. Chamá-lo para depor, erro estratégico, extrema unção e padecal na já combalida comissão parlamentar. No final, a certeza, não havia por que intimá-lo. Seu único crime era apoiar Bolsonaro. Assunto encerrado e ponto final.